bem com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo. Meu nome é Grécia Santos e hoje eu trago uma novidade para vocês. É um novo quadro do nosso canal. Este quadro foi desenvolvido em parceria com o amigo César Di, o fundador do Instituto Movimento Evolutivo. Este quadro foi desenvolvido devido a muitas perguntas, questionamentos, dúvidas de alguns amigos, algumas pessoas que assistem o canal, a respeito de temas como espiritualidade, ufologia, física quântica, esoterismo, ocultismo, extraterrestres, enfim, todas as dúvidas que temos a respeito do nosso mundo, né? E de conhecer a nós mesmos, né? Dúvidas suas, dúvidas minhas. Então, o quadro foi montado para que a gente possa interagir um pouco. Estamos deixando aí o endereço do nosso e-mail para que você possa mandar a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento. Porque a sua dúvida pode ser a minha dúvida. E assim a gente vai compartilhando todas essas informações para que a gente possa expandir as nossas consciências. Porque é esse o objetivo. Então, vamos dar início ao nosso quadro. Eu pergunto, Di responde. Vamos lá? Então, hoje temos a pergunta de nossa querida amiga de Icaraí, Rio de Janeiro. Ela gostaria de saber como ter uma vida mais certinha, sem grandes emoções, sem ter altos e baixos em todos os sentidos. E agora nós vamos ouvir o ponto de vista de nosso querido amigo fundador do Instituto Movimento Evolutivo. É com você, César Di. Olá, Grécia! Tudo bem, senhorita? Olha, muitíssimo obrigado por me dar esta oportunidade de eu poder participar deste quadro tão especial que você criou. E através dele espero que a gente possa conversar, crescer juntos, né? Estudar junto com você. E claro, com todas as pessoas que acompanham o seu canal, o canal Grécia Santos, que eu vejo um trabalho muito especial sendo feito. Parabenizo você por tudo que você está fazendo, que você continue firme, sempre seguindo em frente. E para mim é um prazer e uma honra poder participar, tá bom? Sei que vem muitas perguntas, né? As pessoas realmente têm muitas curiosidades e eu vou procurar, lógico, dar minha impressão, minha resposta de acordo com as minhas condições. Vou me esforçar o máximo para poder tentar trazer algum tipo de reflexão e que a gente possa ir aos poucos evoluindo e crescendo juntos, como eu falei. Não se trata de eu estar aqui respondendo para você e para todos do seu canal que estão acompanhando, porque eu sou alguém que tenho a resposta, mas eu sou alguém que também sou um buscador assim como todos e tenho a minha forma de enxergar aquele determinado assunto. Mas na realidade todos nós estamos aprendendo juntos e creio que com esse exercício de pergunta e de resposta, a gente pode construir algumas coisas, pode construir um caminho. Então, vamos lá. Olha, a primeira pergunta desse quadro, eu pergunto, Di responde? É isso, Grécia? Muito bom. A primeira pergunta é: gostaria de saber como ter uma vida mais certinha, sem grandes emoções, sem altos e baixos em todos os sentidos. Puxa vida, hein? Essa é a pergunta feita por muitas pessoas. Muitas pessoas, né, estão procurando um caminho para ser mais feliz, para viver mais equilibrado,
para conseguir se sentir mais autorrealizado e poder ser mais útil, colaborar de alguma forma, né, com o planeta. Então é uma pergunta que eu considero muito abrangente e eu vou tentar dar aqui uma visão, a minha visão, e tenho certeza que a gente não vai esgotar isso nessa resposta, mas eu vou dizer algumas coisas. A primeira coisa que eu penso é que todos nós que estamos aqui na face desse planeta, nós somos algo muito mais do que só o que a gente está acostumado no dia a dia na parte física. Tenho para mim que todos nós somos almas, espíritos, consciências, advindos dos planos mais superiores da luz, do todo, e em determinado momento a gente vem adensando até encarnarmos aqui nesses corpos físicos para poder viver experiências e aprender, experienciar aqui e com isso evoluir as nossas consciências. Sendo assim, eu penso que a primeira coisa é se reconhecer como uma consciência que tem todo um histórico, que vem de outras experiências, que já viveu outros momentos aqui mesmo nesse planeta ou em outros planetas, cosmos afora. Então, quando a gente se compreende como uma consciência, como uma alma, como um espírito, todo o nosso paradigma muda. Então a gente passa a enxergar essa experiência aqui no planeta Terra não mais como uma vivência estritamente física. A gente passa a enxergar como uma coisa mais cósmica, mais ampla, portanto fica mais fácil de a gente entender certas coisas que acontecem com a gente aqui na parte física. Muitas coisas a gente fica buscando explicações, mas de uma forma muito restrita, porque a gente não tem essa visão mais ampla. Então quer resolver tudo nesta vida, né? A gente sofre algum tipo de retaliação, sofre algum tipo de agressão e a gente quer resolver agora, né? Tem que pegar essa pessoa, tem que dar o troco, a gente esquece que a coisa continua. Então assim, relaxar um pouco mais, né? Quando a gente tem essa visão mais cósmica, então a gente entende que tudo tem um significado além do que a gente está vivenciando na parte física. Então nós, sendo consciências e a gente estando aqui nesse momento para experienciar, seria o caso da gente, aos poucos, buscar na verdade a nossa autoconsciência. É claro que isso aí é um processo, não é tão simples, mas seria uma grande meta. Eu quero entender quem eu sou, quero entender de onde eu vim, quero saber o que eu estou fazendo aqui, quero saber como eu posso fazer para fazer o meu melhor, para aproveitar o máximo possível. Então assim, essa vontade de evoluir, na minha opinião, seria a primeira coisa. E aí então, a partir desse momento, quando a gente se coloca, se descobre como algo que vai além do programa que nós estamos aqui na face do planeta, além das conveniências sociais, da programação que a gente recebe quando chega, da nossa religião que nós aprendemos, além do nosso trabalho, além de todos os títulos que a gente possa ter adquirido por aqui, além da nossa condição física, da nossa condição geográfica, além de tudo que a gente aprende e desenvolve com o programa que é nos colocado na face do planeta. Então, quando a gente vai além disto, isso deveria se tornar a nossa principal busca. O que eu sou além de tudo isto que disseram que eu sou? Então, para a gente começar a fazer um caminho de autoconhecimento, de autorreconhecimento também, eu acho que nós podemos usar várias ferramentas. Quando a gente começa a se questionar da programação que nós somos aqui, a gente começa a perceber que tem algumas coisas bastante estranhas.
né? Primeiro, a programação que a gente recebe aqui diz que nós somos trabalhadores, nós somos a nossa profissão. Se você pergunta para alguém quem é você, eu sou um médico, eu sou um engenheiro. Até tem uma música minha que se chama Quem é Você, onde que justamente eu falo sobre essa temática na música, né? Você pergunta para alguém, né, quem é você, ele responde com o título que ele adquiriu, com a programação que a sociedade deu para ele. Na realidade, não responde à verdadeira essência do ser humano. São os rótulos que não explicam, como diz na minha música, que não explicam ninguém. Então, nós precisamos ir além disto. Para isto, além da gente questionar toda a programação, a gente pode começar a fazer um inventário de nós mesmos. A gente começa a desconfiar, não, eu não sou essa programação. Tá, tudo bem, esse é um passo. E agora então, quem eu sou? Aí no primeiro momento é lógico, eu não vou ter a certeza, né? Mas eu já sei que eu não sou a programação, agora eu vou descobrir, né, como eu vou fazer para descobrir algo a mais de mim. A minha origem, minha essência. E aí a gente vai começar a perceber que, na verdade, nós estamos vivenciando um personagem aqui no planeta. Este personagem que a gente vivencia, ele se define por uma coisa que se chama, que eu posso chamar de ego. Então, eu constituí um ego através da programação. E agora eu vivo pelo meu ego. Eu não vivo pela minha alma, pelo meu sentir, pelo meu coração. Então, vivendo-se pelo ego, e na maioria das vezes, a gente desenvolve comportamentos, dificuldades, e a gente pensa que a gente é isso que a gente desenvolveu. Por exemplo, a questão do lado emocional que nós somos. Aí a pergunta, né? Como que eu posso viver sem altos e baixos? Eu vou ter que descobrir o que me faz ter altos e baixos. Para isto, eu penso que deve se fazer um inventário, um inventário comportamental, um inventário emocional, ver os nossos hábitos, ver os nossos costumes, nossas práticas diárias, para que a gente possa identificar, através disso, como que nós estamos nos comportando. Entendeu? Como que nós estamos sendo. Não vou colocar como que a gente é, porque nós não sabemos o que nós somos ainda. Nós vamos descobrir depois, né? Eu disse no começo da minha resposta aqui que nós somos seres divinos, centelhas, advindo dos planos superiores. Somos pedaços de um todo sagrado encarnado aqui, vivenciando, experienciando, para nos evoluirmos, e através disso também o todo evolui através de nós. Mas como a gente se perdeu ao chegar aqui, por causa da programação, por causa do nosso ego, então a gente acabou desenvolvendo muitas coisas disfuncionais, principalmente no nosso lado emocional. Então, quando a gente tem a coragem, eu quero rever, eu quero sair desta montanha russa, às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal, meu humor varia muito, tenho instabilidade, eu tenho dificuldade por causa desta instabilidade, porque o dia que eu não estou bem, eu não consigo tocar as coisas para frente, eu não consigo lidar bem com as pessoas, eu tenho dificuldade com meu filho, eu tenho dificuldade com a minha mãe, com meu pai, e assim por diante, né? Então, temos que ser os mais sinceros possíveis e ter a coragem de fazer esse inventário. Se a gente for muito sincero, a gente vai acabar descobrindo. Veja bem, não é nem o outro que está apontando, é a gente mesmo. Claro, se eu não consigo fazer esse inventário sozinho, eu posso procurar um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, alguém que seja um profissional que tenha capacidade de me ajudar. Mas pessoalmente, eu fiz assim, né, e venho fazendo, né? Eu sempre estou procurando melhorar todos os pontos. Então, assim, se você pegar uma folha de papel em branco e começar a escrever todos os seus comportamentos,
tanto os comportamentos disfuncionais, quanto também as suas virtudes. Então, você começa a escrever, por exemplo, você sente raiva? Tá, tudo bem, sinto raiva, tá lá, escreve. Inveja, sente também? Sente ciúmes? Faz fofoca? Gosta muito de falar mal dos outros? Tem muito ranço? Sabe? Aquela coisa assim de... aquela sensação, puxa vida, por que fulano fez isso? Caramba, eu não me dou bem com tal coisa, eu não gosto daquilo outro. Você critica muito os outros. Automaticamente, gosta muito de sempre estar dando uma opinião e aí, às vezes nem está percebendo, mas automaticamente essa opinião ela tem sido sempre uma opinião de crítica e uma crítica não muito construtiva. Né? De certa forma, assim, uma crítica mais depreciativa. Faz bastante julgamento dos outros. Como é que é no dia a dia? Olha para uma pessoa e já diz, pessoa aí não sei não. Tem esse costume? Né? Eu estou falando tudo isso porque essa é a realidade. Se a gente quiser realmente sair dos altos e baixos, temos que nos rever. E para nos rever tem que fazer esse inventário. Essa é a minha opinião, né? A gente é um pouco acomodado. Como é o nosso agir no dia a dia? Inventa desculpa para poder não andar para frente? Fica procrastinando. Tem uma coisa que você precisa fazer hoje, você demora para começar. Deixa para amanhã. Aí quando é amanhã, não, choveu. Aí depois fez sol. E aí a gente tem esse costume de ficar postergando as coisas. E a questão do egoísmo? A gente tem raiva ou ódio de alguém, de alguma situação, tem isto. E a nossa arrogância? Como é que é o nível da nossa arrogância? A gente de vez em quando explode. Eu não aguentei. Fulano falou não sei o quê e fiquei nervoso. Tem isso. Temperamento explosivo, esse ímpeto de raiva. E os vícios? Como é que são? Como é que é? A gente tem algum vício? Vício, ele pode ser em vários níveis, né? Vício, por exemplo, você está uma droga pesada, numa situação muito difícil, ou, por exemplo, estou viciado em jogar um videogame ou comer chocolate. Sou dependente de que tipo de vício? Cada um que pense, que veja. E minhas dependências emocionais? Eu sou dependente emocional? Por exemplo, como é que eu lido com meu filho? E com meu pai ou minha mãe, meu namorado ou minha namorada? Eu lido de uma forma madura? Eu sou assertivo para conversar? Ou eu sou aquela pessoa dependente, carente, que precisa demais do outro? Quando o outro não dá atenção, a gente fica muito mal, às vezes fica nervoso. Tem isso. Como que a gente lida com as pessoas que estão à nossa volta? Nós temos sentimento de posse? A gente se sente um pouco meio dono dos outros? Ou mesmo sem se sentir, mas como que eu estou agindo? Honestamente, estou agindo de forma a respeitar o espaço do outro? Ou eu tenho, assim, por hábito de me impor de alguma forma, querer fazer com que só a minha vontade prevaleça mais? E a questão dos medos? Como que eu lido com as coisas? Eu tenho muito medo. Eu tenho medo de quê? Medo da morte? Medo do escuro? Medo de me encarar? Medo de arrumar uma namorada ou um namorado? Medo de arriscar? E por aí afora. Eu sou desconfiado demais de tudo, de todas as pessoas, e isso me trava. Eu sou hostil com as pessoas ou eu sou uma pessoa carinhosa? Trata as pessoas todas com gentileza ou não? Eu já tive algum desejo ou eu tenho de vingança por alguma situação ou por alguém?
Eu sou compulsivo para fazer as coisas, tenho dificuldade para me manter calmo e tranquilo. Eu imponho a minha vontade, eu quero impor de alguma forma sobre os outros, ou eu tenho a paciência de saber esperar o momento, de dar o tempo do outro falar, pensar também. Meu humor, ele oscila muito. Como que eu acordo todos os dias? Eu acordo muito feliz, tranquilo, muito bem, puxa vida, obrigado, começando mais um dia, obrigado cosmos infinito, obrigado amparadores, obrigado natureza, obrigado sol, obrigado chuva, obrigado os animais. Eu acordo assim ou não? Eu acordo xingando, chutando o gato. Se eu estou um dia mais ou menos, no outro dia já está muito ruim, tem alguma coisa estranha, né? Temos que rever isso daí. Como que eu lido, por exemplo, com meus filhos? Eu sou super protetor ou super protetora? E com isso eu, por exemplo, tiro deles a possibilidade deles se desenvolverem mais rápido, porque eu freio eles com a minha super proteção? Aí se eu falo filho, mas pode ser com o marido, com a mulher, o namorado ou a namorada, com os amigos. Nas minhas conversas com as pessoas, eu sou alguém que eu procuro achar sempre um ponto comum, ou eu procuro sempre arrumar uma discórdia. Como que eu lido com os animais? Eu tenho carinho, eu tenho dificuldade para lidar com os animais. Como é a forma que eu lido com a natureza em geral? Eu tenho um respeito, uma admiração, ou eu penso que ela está ao meu dispor, eu posso fazer o que eu quero, cortar, desmatar, queimar, subjugar, achando que eu, estando nessa condição de ser humano, eu tenho o direito de fazer o que eu bem quiser, sem entender que tudo isso faz parte de um plano maior? Como que eu lido com o meu corpo? Penso ter um corpo perfeito é algo que me coloca acima de alguém? Ou eu já tenho a consciência de que o corpo é só um veículo que eu estou usando? Então, quando a gente tem a coragem de colocar tudo isto no papel, e muito mais, né? Aí eu só disse algumas coisas aqui, mas tem muito mais. A gente dá, na minha opinião, um grande passo, porque aí você vai olhar para você mesmo, você vai se ver no espelho, e aí eu tenho como resolver item por item. Se a gente não conseguir resolver sozinho, como eu já disse, podemos buscar a ajuda de um profissional. Se temos coisas mais graves, se esses comportamentos, se essa forma de enxergar, de ser, já está influenciando demais, e eu não consigo mais sair, por exemplo, da raiva sozinho, então procuro alguém que possa me ajudar. Mas evoluir, na minha opinião, e sair desses altos e baixos, que é a pergunta, implica em a gente mudar item por item desse. É um caminho, é uma vida de trabalho. É um trabalho com a gente mesmos, não é o trabalho lá fora. Então, assim, como que eu posso evoluir olhando todos esses itens? Bom, se eu tenho raiva, eu vou procurar saber em qual situação tenho raiva. Por quê? De onde vem? Como está nascendo isto? Aí eu vou procurar resolver. Se eu estou sentindo de 0 a 10, estou no nível 6, eu vou voltar para 5. E assim com todos os outros itens. Então, eu posso, após fazer esse inventário, ou até mesmo durante o processo, buscar livros, porque a gente é acostumado, muitas vezes, a ler todas as informações que vêm através da sociedade. Eu falei no começo aqui. A gente entrou numa programação e depois o sistema que nos colocou nessa programação, ele precisa nos alimentar de leituras, de convicções, de filmes, de tudo, para que a gente não pense que existe algo além disso. Então, na minha opinião, nós temos que buscar leituras que vão nos esclarecer, né? Nós temos que começar a partir para o lado do esclarecimento e deixar essas leituras
superficiais. Revistas, jornais, livros que a gente acaba comprando só para tapar buraco, não tem as informações realmente substanciais, programas de rádio, de televisão, toda esta parafernália, que até chamam de cultura, que a gente aprendeu, agora nós vamos desaprender. Então deixar tudo isso e começar a abastecer com livros. Aqui no canal mesmo da Grécia eu já vi, em outro vídeo dela, ela dando aí umas dicas de livros. Eu também tenho uma página no meu site, cesardi.com.br, procurar lá dicas de estudo dentro do meu site. Então vai achar uma página onde que eu tenho lá, dentro da minha concepção e do que eu entendo, dicas de leituras, vídeos, palestras, filmes. Então assim, vamos sair das informações fúteis e vamos começar a trazer as informações construtivas e evolutivas. Essas informações que vão nos ajudar a sair desses comportamentos e adquirir novos comportamentos mais assertivos. E, claro, já falei também, terapia se necessário para sair da reatividade desses comportamentos disfuncionais. Outra coisa também que eu indicaria seria a gente começar a fazer práticas que possam nos ajudar a resolver esses problemas, essas disfuncionalidades que nós temos, e ao mesmo tempo essas práticas vão também nos ajudar a lembrar, a entrar em contato com o nosso eu superior, com a nossa essência, com a nossa alma, e nos fazer ir relembrando aos poucos quem nós de verdade somos. E seria a melhor maneira, através dessas práticas, da gente procurar sair das trevas. Quando a gente está mergulhado nas trevas, muitas vezes a gente comete um erro de se entrar no desespero, né? E começa a brigar contra as trevas, contra a escuridão. Então, eu acho que a maneira mais sensata seria, ao invés da gente lutar contra as trevas, a gente começar a acender a luz, acender a nossa luz, porque todos nós somos luz, só que nós deixamos o ego falar, nós mergulhamos no corpo físico e adquirimos esse ego, esqueceu da nossa essência e passou a viver esse ego, e nós mergulhamos nas trevas. Então seria a gente começar a ir acordando aos poucos, acendendo a nossa luz, ao invés de ficar brigando, caramba, eu tenho raiva, né? E aí ficar pensando, martirizando, puxa vida, eu sou isso, sou aquilo. Não, a gente faz o inventário, descobre o que a gente está sendo e agora o que fazer. Agora eu vou começar a acender minha luz e vou diminuindo tudo isso, aos poucos. Outras práticas, por exemplo, meditação. Meditação considera uma das principais ferramentas, porque ela nos conecta com a nossa essência, com aquilo que a gente é de verdade. Todas as respostas estão dentro de nós. A gente já é, a gente não vai ser. Só que a gente já é, mas está esquecido. A gente já é, mas a gente deixou a nossa verdadeira essência divina e cósmica e começou a viver por uma programação e pelo ego. Então a meditação, ela nos traz de volta. Sobre como meditar, aqui no canal da Grécia também, ela tem aí várias dicas. O Tai Chi, tem também vídeo da Grécia falando sobre o Tai Chi, para quem tem dificuldade de meditar no primeiro momento, né? E é fantástico o Tai Chi. Relaxamento, respiração, aprender a respirar, praticar algum tipo de relaxamento. Existem várias formas. O contato com a natureza, caminhar na natureza, respirar profundamente, estar em contato com as árvores, pisar na grama, pisar na terra. Outra coisa seria a gente procurar estar sempre presente em tudo que a gente for fazer, admirar tudo com calma, contemplar a natureza calmamente, tranquilamente. Então a natureza, os pássaros, aprender a observá-la, isso nos ajuda a estar no presente. Muitas vezes nossa mente inquieta, turbulenta,
ela nos coloca sempre no passado ou projetando o futuro. E isso é uma forma de a gente se manter alheio ao presente, portanto, se manter alheio a gente mesmo. Ouvir uma música inspiradora, senti-la profundamente. Então, eu estou no presente sentindo. Aprender a lidar com as energias. Isto é uma coisa também que eu considero muito importante. Aprender a exteriorizar as energias conscientemente. Aprender a captar energias conscientemente. Aprender a movimentar as nossas energias, né? Fazer movimentação interna, movimentação fechada de energia, ou externa. Então isso a gente pode procurar, que vai encontrar no YouTube, na internet. Aprender o que é EV, estado vibracional. Isso nos ajuda muito a dissolver coágulos energéticos, dissolver problemas, nos ajuda a afastar energias estranhas, consciências que às vezes estão próximas, extrafísicas, que também atrapalham. Quando a gente está nesse estado problemático, de sobe e desce, mau humor, dificuldades internas, raivas, a gente acaba também atraindo consciências extrafísicas, espíritos que têm a mesma vibração, estão vibrando na mesma frequência. Então no universo tudo é vibração e os semelhantes se atraem. Aí a gente entra num buraco sem fundo, porque aí não é só a gente mais. Muitas vezes a gente está sofrendo muitos problemas e acaba desencadeando problemas sérios de saúde, mas tudo isso começou com uma vibração nossa e aos poucos foi somatizando, trazendo doenças e também consciências, espíritos afins àquela vibração. E por isso muitas vezes a gente tem, por exemplo, um vício e não consegue sair do vício sozinho, porque não é só a gente sozinho que está passando por aquele processo. Existem dezenas, centenas e até milhares de consciências extrafísicas que aproximaram da gente, e aí já não é mais a gente que está no controle. Aí já passa a ser um ego em que várias outras consciências estão no controle. Através da exteriorização de energias, através de aprender a movimentar as energias, a trabalhar com as energias, a gente vai também afastar energias estranhas, consciências defasadas, e isso traz um bem-estar muito grande para a nossa vida, traz uma linearidade energética, saúde, são muitos benefícios. Outra coisa que também eu acho interessante, começar a se mover em direção a colaborar com os outros, a colaborar com a luz. A gente se colocar à disposição e dizer: eu quero ser um trabalhador da luz, eu quero servir, eu quero ser útil, eu quero ajudar de alguma forma. Então a gente pode desenvolver algum tipo de trabalho, isso na nossa casa, no nosso bairro, ou através da internet, montar um blog, começar a fazer alguns vídeos, no intuito de ajudar, de servir. Isso também ajuda muito, porque a gente vai afastando as consciências defasadas, e quando a gente desenvolve um trabalho, a gente começa a aproximar amparadores espirituais, consciências mais sutis, que vêm para ajudar. E aí, claro, tudo melhora. A nossa saúde melhora, o nosso humor melhora, o sobe e desce, ele vai cada vez mais diminuindo, a gente vai ficando numa condição mais linear. E aí, com isso, é claro, a gente vai produzir muito mais, vai ser muito mais feliz. Outra coisa também que eu considero interessante, importante, é a gente mudar a alimentação. A gente alimenta de uma forma muito densa. Sou um carnívoro, como muita carne, como pouco legume, como pouca verdura, como pouca fruta, bebo pouca água. Então é bom começar a rever isso também, na minha opinião. Não estou dizendo que a gente tem que parar, por exemplo, de comer carne do dia para a noite. Mas eu acho que nós temos que caminhar nesse sentido.
né? Podemos começar a decidir a fazer um caminho, diminuir aos poucos. Pode-se fazer tudo isso acompanhado por um nutricionista que vai ajudar na orientação, né? A gente tem muitos mitos a respeito dessa questão da carne. Eu, por exemplo, tenho a comprovação por mim mesmo. Eu acabei de fazer um check-up médico e já tem alguns anos que eu me alimento de uma forma mais vegetariana. E tinha ainda aquela preocupação, né, lá no fundo, puxa vida, será que vai faltar alguma proteína, a proteína da carne? E acabei de fazer o check-up e muito pelo contrário, está tudo perfeito, está tudo tranquilo. Então, pelo menos para mim, essa questão de que dizem muitos especialistas, médicos afirmam que é necessário, porque vai dar problema, para mim ainda não deu. Então, a carne, ela traz uma energia densa, a energia do animal que foi abatido, né? Toda aquela emoção animalesca a gente traz para o nosso organismo. E isso afeta nossas energias, isso nos deixa mais tensos e também afeta nosso humor, ajuda para que a gente seja menos tranquilo e com mais facilidade para vivenciarmos coisas mais densas. E aos poucos também a gente vai aprendendo, né, a viver uma vida seguindo o nosso coração. Porque é assim, a gente aprendeu a seguir a programação, a seguir o ego, tudo isso que a gente já falou. E depois eu vou seguir o quê? Depois eu vou seguir o meu coração, a minha intuição. Eu vou aprender a me guiar pelo sentir. Então não é a regra externa. A regra é o meu coração. E aí eu vou estar muito ligado, com toda certeza, ao que eu sou de verdade. A minha alma, a minha essência divina. E tem várias outras coisas também que eu poderia indicar, como tomar banho. E agora tomar um banho consciente. O banho limpa não só o corpo físico, limpa as energias, revigora as energias. Exercícios físicos, como eu já citei o Tai Chi, mas pode-se fazer caminhada, natação. Tudo isso é muito bom. É diferente da gente, por exemplo, entrar numa academia pensando só na parte física, malhar o corpo. Eu não estou condenando, eu estou dizendo que essa prática ela não resolve para a parte espiritual, não resolve para a gente evoluir, para a gente se sentir melhor às vezes, de forma realmente plena. Ela resolve a parte física, né? A beleza do corpo. Bom, então eu deixo essas dicas por hoje. Agradeço muito a todos, agradeço você, Grécia, pelo carinho, pela oportunidade, por a gente poder estar fazendo esse trabalho juntos. Valeu! Um abraço a você, um abraço a todos os que acompanham o seu canal, parabéns pelo seu trabalho e vamos firmes em frente! E essa foi a pergunta de hoje. Esperamos a participação de vocês para os próximos quadros. Envie um e-mail para a gente, para o endereço que vocês estão vendo aí na descrição, tá? Aguardamos a sua pergunta, a sua dúvida, o seu questionamento. E vamos conversar, vamos perguntar, porque é assim que a gente consegue expandir a nossa consciência. Vamos interagir. Um beijo a todos, um beijo no coração e até o próximo vídeo.